Esse é um tema muito interessante porque eu acho que muita gente passa por dificuldades nesse sentido, ou pelo menos se sente um pouco perdido quando se trata de emoções, porque quando as emoções afloram não tem muita razão, né? Oi, gente! Bem-vindos ao podcast Entre Outras Coisas. Aqui nós conversamos sobre assuntos cotidianos mega importantes para o seu desenvolvimento profissional. Eu sou Sara Portela. E eu, Indira Guimarães. E vamos abordar hoje um tema mega importante no ambiente de trabalho. As emoções. Como lidar com elas no ambiente de trabalho e no seu desenvolvimento profissional. Eu me identifico muito com o tema de controle emocional, falando sobre controle, né? No sentido do descontrole emocional. Então, eu sou uma pessoa que eu fico estressada ou choro, eu sou muito chorona e eu tenho um problema em voltar desse momento. Eu entendo que é importante, não tem como a gente não sentir as coisas, é importante. Nesse momento que a gente está vivendo, principalmente, as emoções são algo natural. E mais do que natural, elas são essenciais. São essenciais para que a gente possa ver a vida da forma que a vida é e tudo mais. E a gente se entender, as emoções são importantes. Só que a gente tem que voltar desse mundo das emoções. Então, eu tenho muita dificuldade nesse sentido de... Entrei na emoção, peguei carona na emoção e eu não consigo voltar. E se equilibrar. E me equilibrar. Então eu me desmonto toda, me desequilibro com certas coisas e depois eu não consigo de forma rápida me reorganizar para seguir com o que eu tenho que fazer. E eu não consigo fazer isso já no meu ambiente profissional, no sentido de estudos, né? Já é um caminho. No âmbito pessoal também. Apesar de que no âmbito pessoal a gente tem mais tempo, às vezes, para voltar. Verdade. É um pouco mais maleável nesse sentido. Dentro do ambiente profissional, dentro de uma empresa, por exemplo, como é que isso acontece? Porque até numa sala de aula, eu como aluna posso sair. Eu como professora não posso. É verdade. Quero chorar, peraí, alunos. Não, aí não dá, né? Então, no ambiente profissional, toda essa coisa da emoção toma um aspecto um pouco diferente, fica de um jeito diferente, porque a gente tem que tratar realmente de outro jeito, não dá pra só se jogar na emoção. É verdade. Então, como que essas emoções podem aparecer atrapalhando o nosso profissional? Como que essas emoções podem aparecer fazendo o nosso profissional desandar? É mais fácil do que a gente pensa, assim, das pessoas. A gente acha que normalmente, porque é profissional, ele vai controlar as emoções. Mas não. A gente tem que lembrar que nós somos seres humanos e atualmente, né, na atualidade, a doença mais frequente tem sido a doença da alma, né? Ou seja, a doença das emoções. Ou seja, a angústia, a depressão, o desespero. A pessoa acaba, às vezes, inclusive, cometendo tomando algumas atitudes de causar dano a si mesmo, né? Seja, às vezes, se mutilando ou tendo um problema de bulimia, enfim, né? Às vezes tendo depressão profunda, né? A ponto de não conseguir perder um controle, não conseguir trabalhar. E muitas pessoas, às vezes, pensam que isso eu já ouvi muitas colocações no sentido de que é frescura, de que é besteira, de que é porque a pessoa não sabe se controlar. Mas só que esse sabe se controlar, vamos colocar umas aspas bem grandes, primeiro não é fácil, muitas vezes já se tornou um problema mesmo de doença e às vezes a pessoa precisa de ajuda mesmo, de médicos, de psiquiatra, de psicólogo, porque já chegou no nível que para ela controlar sozinha é muito mais complicado, né? Então, eu trago assim dois casos que eu presenciei, que são muito, muito emblemáticos, vamos chamar assim, né? Aluna, acho que eu fazia primeiro ano científico, e eu tinha um professor de história ou SPB, não lembro bem, mas era alguma coisa nesse sentido. E ele era uma pessoa bem tímida, assim, bem na dele, aquele professor bem que falava baixo e tal. E um professor esquisito. Ele era uma personalidade estranha, né? Aquele cabelo, um jeito estranho. Ele andava de moto, andava com
coisa, uma capanga assim, pendurada na... Ele era uma pessoa estranha, ele sofria bullying dos alunos por ser aquele professor estranho. Indiferente, esquisito, introvertido, tímido. Tinha uma dificuldade enorme. Hoje, na minha maturidade, não na época, hoje eu entendo o quanto devia ser sacrificante para aquele professor enfrentar uma sala de aula. E ele realmente deveria gostar muito de história ou precisar muito de ensinar, porque ele também não se trabalhava. Então, para ele devia ser muito sofrido aquilo, né? Hoje eu enxergo. Na minha época, eu achava que ele era um professor perturbado. Eu dizia assim, meu Deus, esse professor parece perturbado. Assim, eu achava que ele não... Na minha infantilidade de aluna, eu desqualificava o professor. Eu achava que porque ele nem devia ser nosso professor, porque ele não tinha controle da sala. Então, começava dele a falta de controle da sala. Aí você vai dizer, Indira, mas isso não é controle das emoções. Por que é o controle das emoções? Porque a timidez é uma emoção. É uma emoção, para ele, era uma característica tão grande, aquilo para ele era tão, o medo, né, a timidez. A timidez é a característica, mas existe o se sentir acanhado, empurrado para dentro naquele momento por causa da timidez. O medo, né? O medo de enfrentar aquela plateia ali de 50 alunos, 60 alunos, né? Então, esse medo, essa falta de controle, de conseguir enfrentar e puxar a turma, fazia que ele virasse vítima da turma. E chegou num ponto e ele realmente sofria bullying. A turma trabalhava contra ele. Hoje eu lamento profundamente porque na minha infantilidade na época eu não fiz nada para ajudar o professor. Na verdade, eu só criticava. Tipo assim, eu dizia assim, poxa, por que esse professor não faz nada, né? Ele é o professor, por que ele deixa os alunos o destruírem desse jeito? Era assim que eu pensava na época. E hoje eu entendo que ele não tinha força para isso. E também entendo que o colégio errou quando o colégio sabia dessa situação e em nenhum momento chegou para acudir o professor. Porque é papel da instituição nesse momento chamar o professor e dizer, você está precisando de ajuda? Eu estou vendo que você não está controlando, tem um psicólogo ali que possa ajudar. Então, assim, ou direcionar para um psicólogo, né? Ou seja, faltou também, se bem que foram anos atrás, né? Mas que hoje eu acho que talvez não se aplicaria dessa forma. Mas resultado, chegou num ponto de surto, de desespero do coitado do professor, da turma fazer bullying com ele e tal, que o professor se desesperou, olhou para a sala, teve um dia que ele olhou para a sala, ele já não conseguia mais se controlar, ele tentando pedir silêncio e a turma fazendo chacota com ele, que ele desatou a chorar na sala, de verdade, chorar descontroladamente, pegou a bolsa dele e foi embora. Não deu aula, foi embora. Faltou uma semana de aula, né? E assim, e os alunos, alguns alunos a gente, por exemplo, eu tive pena dele, fui conversar com outros e tudo, mas de uma forma geral, em vez dele ser compreendido e aquela atitude dele ser entendida como um choque para que as pessoas mudassem para com ele, não, foi entendido como uma fraqueza, né? Uma fraqueza. Então, foi péssimo para ele, inclusive logo depois ele pediu demissão e se afastou. Não sei nem como foi o desenrolar do resto da vida dele profissional. Mas isso foi uma coisa que sempre me marcou, porque a gente é jovem, é infantil, né? E hoje eu vejo de outra forma e eu lamento profundamente, assim, não sei como que ficou a cabeça desse coitado, desse professor que eu tive. E eu imagino que, assim como ele, várias pessoas, professores, profissionais, possam ter essa mesma dificuldade, né? E um outro exemplo emblemático que eu trago é da minha família. Eu tenho uma irmã que tem uma dificuldade enorme de falar em público. Enorme. E olha que a gente foi criado, sua avó vive com um microfone, né? A coisa mais fácil do mundo é falar em público para sua avó. A gente foi criado assim. Talvez por esse excesso. Eu tenho uma irmã que é extremamente falante quando está numa roda com poucas pessoas, mas se a gente colocá-la à frente de uma plateia, ela desmorona, né? Ou ela tem uma crise de riso ou uma crise de choro. É engraçado. Ou vai para um ou vai para outro. Ela nem sabe por que ela chora, por que ela ri, nem ela sabe. Ela começa e aí alguma coisa no organismo dela starta, né? E ela desmorona, ou rindo ou chorando. E com isso, ela se prejudicou profissionalmente? Sim. Em que sentido? Aí vão dizer assim, mas como é que pode, né? Porque ela faz atender particular, é verdade, mas prejudicou profissionalmente nas formações dela. Porque nas especializações dela, ela precisava defender
a dissertação de mestrado. E ela perdeu vários títulos, porque ela fazia o curso inteiro, era uma das melhores alunas, só tirava nota boa, mas na hora de defender a dissertação, ela não conseguia. Ela fazia a dissertação inteira, ela concluía a dissertação, mas não conseguia defender, falar, né? E aí desmoronava. E a última, ela se sentiu super vitoriosa e todos nós comemoramos com ela, porque o professor dela, nesse sentido, foi uma pessoa, foi a gente chama de âncora, depois eu vou explicar, né, no decorrer, mas que ele foi uma âncora para ela, no sentido de obrigá-la e estar ali com ela e pedir para que ela sentisse nele a segurança e ela fosse embora. E ela brincando comigo, eu até digo, eu faço hora com ela, que eu chamo ela de Nequinha, e eu disse, Nequinha, é um absurdo, porque eu ensino sobre isso e como é que você não me deixa te ajudar, né? E ela disse, e para eu conseguir, foi assim, eu dei aula assim, comecei e eu disse logo pro professor, quando eu começar, não pare, e eu tenho que continuar. E eu vou continuar. E ela disse que deu aula assim. Ela tem certeza que ninguém nem entendeu o que ela falou, mas foi como ela conseguiu concluir que ela realmente conseguiu o título. Mas assim, quantos ela não perdeu? Né? E se não fosse esse professor que a ajudou, ela teria perdido novamente. Então, assim, as emoções a gente realmente precisa saber ter o equilíbrio. Eu sou contra aquelas pessoas que dizem assim, no ambiente de trabalho você tem que... Gente, eu peguei no meu nariz, mas meu irmão passei álcool, viu? A gente está no pleno negócio de coronavírus, mas a gente está com álcool direto aqui. Mostrei, Sara, que a gente está com álcool. Ó. O vidrinho de álcool, tá feita xiringa aí, né? Porque, né? A gente precisa lembrar que nós estamos num momento que precisamos nos cuidar. É verdade. Enfim. Então, eu sou contra aquela vertente que diz que no ambiente de trabalho a gente não tem que demonstrar as emoções. Eu sou contra. Eu acho que tem que demonstrar. Né? Às vezes a gente pode discutir, eu posso discutir com você uma opinião, ser contra você em determinada atitude, em determinado procedimento onde a gente trabalha, mas eu não preciso me intrigar com você. Né? Então, eu acho que a pessoa precisa aprender a separar isso. Assim como você chega no ambiente de trabalho, por exemplo, eu estou com uma colega de trabalho que ela está passando por uma dificuldade enorme com o genro dela, ele está doente, ela está angustiada. A maioria das pessoas nem sabe que ela está com isso, mas em alguns momentos ela está com a gente desmorona, né? Ela recebe uma ligação e a gente precisa um dia desse de solicitar sangue para doarem sangue, para ajudar. E não tem como a pessoa ficar... Não tem como não sentir. Não, isso não me afeta. Eu estou trabalhando, eu estou com uma pessoa muito mal na minha família nesse momento, mas eu tenho que ficar maravilhosa. Não funciona assim. Nós somos seres humanos. Então, assim, o que a gente precisa é chegar e dizer, olha, eu estou com dificuldade, eu estou com problema. Para que o outro que está ali, o seu chefe, a outra pessoa, entenda que você está vivendo um momento delicado e lhe apoie. E você tenha uma rede de apoio para que naquele momento que você desmorone, a pessoa está ali e diz assim, tá bom, vai lá, lava o rosto, respira, que eu seguro aqui as pontas para ti. O que não pode é você fingir que não está acontecendo nada, e também não contar nada para ninguém, e aí na hora que você desmorona de uma vez. Explode. Até porque isso é aquele negócio, você não vai deixar de sentir. Quando a pessoa diz, no ambiente de trabalho você não pode demonstrar, mas você vai estar sentindo, você não tem como não sentir as emoções, você vai estar sentindo isso. Se você não lida com elas, se você... Não, eu vou fingir que não estou sentindo, em casa eu lido. Você acaba com a sua vida pessoal. Você acaba com sua vida... Você mesmo, com você porque mesmo. O seu organismo, aquilo vai te fazendo muito mal. Você acaba com... O profissional, você, na tentativa de manter o profissional e político, que às vezes nem funciona, porque você não vai estar funcionando 100%. Não tem como. E aí você, em vez de lidar com aquilo, tirar ali um tempinho... Cara, é isso que eu tô sentindo, vamos lidar. Em vez de aprender a lidar, porque realmente aprender a lidar é muito mais difícil, a gente acha mais fácil destruir logo, escolhe uma coisa, por exemplo, eu mesmo, e destrói essa parte da minha vida e as outras eu tento manter organizadas. Aí é difícil, né? Porque... É bem complicado. E não é uma coisa fácil, apesar da gente dizer assim, mas o brasileiro, ele é o... Porque nós somos emotivos. O latino, ele é um povo emotivo, né? Diferente, por exemplo, do europeu, principalmente, por exemplo, do inglês. O inglês, ele nem toca um no outro, né? O latino, ele tem esse lado bem caliente, né? Bem emotivo. E é característica nossa.
Mas mesmo com isso, as pessoas, porque o latino, ele, como é emotivo, ele sabe lidar com as emoções. Não. E a gente tem uma educação que não ajuda. Por quê? Porque é uma educação troncha, né? Antigamente, por exemplo, a criança chorava, o menino chorava. Não chore, homem não chora. Por que que homem não chora? Da onde, né? Por que homem não chora? Chora. Ele tem que aprender a chorar, o momento de chorar, como aprender a voltar, que é o que a Sara disse que tem dificuldade, né? Chorei, tudo bem, lavei o rosto, voltei e tal, né? Como é que eu tô agora, né? Então, é isso, tem que saber lidar com as emoções. Fiquei com raiva, fico com raiva e daqui a pouco a menina não fica com raiva. Por que que menina não fica com raiva? Por que que menina não pode, né, extravasar? Então, de onde? Então, a gente tem que ter esse negócio da emoção do que pode, do que não pode, emoção de homem, emoção de mulher. Gente, emoção é emoção, somos seres humanos. E temos que aprender a lidar com isso. E nós não nos habituamos com isso. E nessa juventude agora, nessa que as crianças, são crianças hoje em dia, ou seja, é uma geração um pouco mais nova do que a minha, que está com filhos pequenos agora. É uma geração que está criando muito errado os filhos. Porque é uma geração onde, como hoje em dia, não pode bater, não pode dar palmada, não pode. É cheio de não podes, e as pessoas são muito preocupadas com o que os outros pensam. E hoje a mãe e o pai estão fora de casa, e aí educar o filho é mais complicado, e tem um sentimento de culpa de quando está com o filho. Tem que permitir tudo. Ou então dar o celular para a criança ficar no celular, porque aí a criança no celular não chora, não aperreia ninguém, aí vai educando mal a criança também. Aí o que acontece? Quando a criança chora, birrou, se esperneou ali um pouco, em vez de você dar regra e ensinar que ela não pode birrar, se espernear para ter tudo, você já vai dando. Aí o que você está ensinando para essa criança? Que ela não sabe lidar com não. Ela não sabe com a perda, com a frustração. Com a frustração. Se ela gritar, ela consegue tudo, que ela tem direito a tudo. Então, essa geração ainda vai ser pior ainda nessa lida, né, do controle com as emoções. Isso é muito complicado, né? E nesse sentido, então, a gente entende que afeta, logicamente, todas as áreas da nossa vida. E afeta o profissional muito especialmente porque o ambiente profissional é um ambiente em que a gente tem que ter o controle das emoções e a gente simplesmente não foi educado desse jeito. Exatamente. A gente simplesmente não sabe. E aí, dentro do ambiente familiar, a gente cresce entendendo que assim funciona, depois a gente vai para os estudos e vai dando certo. No ambiente profissional, o que as pessoas querem é que você tenha controle das suas emoções. Perfeito. E aí ninguém chega lá com o controle das emoções. Por quê? Porque dentro de casa não vem assim. Então o ambiente profissional, ele requer muito. E cada vez mais o mercado pede pessoas qualificadas nesse sentido. Qualificadas com relação a si próprias. Isso. De se entender e de saber se equilibrar. De se eu sei lidar de diferentes situações. Eu sei receber um não, eu sei trabalhar isso, eu sei defender meu ponto sem perder a cabeça. Eu sei representar a empresa sem passar agressividade. Então, tudo isso é o que o mercado pede. E é o que a gente deveria ter em todas as áreas da nossa vida. Mas ninguém ensinou. E pedem, mas não ensinam. E aí a gente fica penando, porque é difícil, né? É verdade. Não é fácil. E bom, a gente veio falando até agora muito de emoções no sentido negativo da palavra. Mas a gente tem que lembrar também que emoção é muito ampla. Essa palavra significa várias emoções. Existem várias emoções que a gente sente realmente. Mas as emoções negativas geralmente são mais visíveis de forma que afetam no ambiente de trabalho. A gente nota isso e pronto. Mas existem outras emoções que não vou dizer que são necessariamente positivas, porque elas também podem se manifestar de forma a te atrapalhar. Mas emoções que não te deixam para baixo, te deixam eufórico, te deixam muito animado ou muito agitado. Nervoso, não no sentido de nervoso assim, mas nervoso de quer resolver e tal, e você ficar muito acelerado. Então, também são emoções e que também podem também podem trazer problemas, né? E aí eu queria só falar um pouquinho sobre isso. Falar de algumas emoções e de como essas emoções desse outro lado, essas emoções que não são de tristeza, que não são de raiva, que não são de ficar para baixo, mas são emoções da euforia, como que elas podem te atrapalhar também no ambiente de trabalho. Exato. Tudo que é exagero, né? Seja para
para baixo ou para cima, ou seja, o up ou down, né? No negativo ou positivo, no sentido de ser eufórico, ser de elevar, né, o ânimo ou de baixar o ânimo, tudo que é exagero complica. Em qualquer ambiente, principalmente no de trabalho. Então, por exemplo, aquela pessoa que é muito acelerada, né, que hiperativa, não consegue parar nem um minuto, está o tempo todo ali, às vezes ela tumultua o ambiente. O ambiente que é para ser mais tranquilo, as pessoas começam a ficar nervosas, estressadas e irritadas, chega a irritar. Pessoas que têm tique nervoso, né, fica batendo, daqui a pouco fica sacudindo o pé, daqui a pouco está cutucando a pessoa, só fala vai dando vai tumultuando a equipe. Ou a pessoa é eufórica demais, a pessoa fala alto demais, grita demais, gargalha demais, fica complicado para o ambiente de trabalho. Então, isso a pessoa vai ter que controlar. E, por incrível que pareça, é mais complicado de você conseguir controlar essas emoções que seriam de ânimo elevado do que as que você tem para controlar quando você tem baixa de ânimo. Que deveria ser o contrário, né? Mas na verdade é isso que acontece. Por quê? Porque normalmente quando você tem esse ânimo elevado, você não nota, é difícil de você se aperceber. A pessoa começa a contar uma história, ou tá ali, o tom de voz, aquele tom que é alto, a pessoa vai se emocionando e vai... Ela nem sente que a voz dela está aumentando, que ela está daqui a pouco gritando, que o andar inteiro está escutando o que ela está falando e ela não está brigando. Principalmente porque é um sentimento bom. Ela está contando uma história. Então, é uma emoção que pode se manifestar, pode atrapalhar, mas geralmente sentir essas emoções, você não fica... geralmente você não está mal, você está bem. Bem demais, às vezes. Uhum. Então, às vezes, meu marido tem isso, ele conta, seu pai, ele conta uma história, ele está contando uma história, falando e tal. Ele fala tão alto que quem está à distância pensa que está se brigando. E, na verdade, ele está muito feliz, obrigado, contando a história. Mas isso no ambiente de trabalho complica, né? Então, essas emoções têm essa vertente. O ideal e o que se busca não é que a pessoa perca essas emoções, mas que a pessoa consiga ter essas emoções de uma forma equilibrada, de uma forma mais centrada, digamos assim. Certo, show. Então, fica aí claro, né, que existem esses dois tipos mais extremos de baixa de ânimo, que seria uma tristeza, você querer começar a chorar do nada, alguma coisa que foi um impacto, um choque que não foi do jeito que você queria. Principalmente, acho que o sentimento que mais define essa ponta extrema de lá tem a frustração e a raiva, né? E a raiva está muito ligada com a frustração também. Então, a frustração do lado de lá, que pode te deixar triste, ou com raiva, querendo brigar. Perfeito. Você pode ficar com raiva e com raiva querendo brigar com o povo. E você tem o que você não sente que está acontecendo, porque você tá bem e tudo mais, que é a euforia. São as emoções da euforia. Então, vamos falar aqui rapidinho alguns para ver se vocês também se identificam aí, que vocês sentem. Existem inúmeras emoções, mas emoções que podem atrapalhar o ambiente de trabalho. Vai um desafio aqui para a mamãe, que é... Eu vou dizer uma emoção, ela vai dar um exemplo rápido, bem rápido. Difícil, hein? de situação em que essa emoção pode atrapalhar dentro do ambiente de trabalho. Então vamos começar por uma fácil, né? Vamos começar pela raiva. A raiva, a pessoa tem... Uma outra pessoa foi promovida e ela achava que deveria ter sido promovida no lugar dela, e ali aquela raiva pode ser extrema, né? E ela pode ser agressiva com a pessoa. Ou pode emburacar numa tristeza, num desânimo, e a ponto de não ter motivação de continuar, né, bem como estava. Uhum. Então tem esses dois extremos. Show. Outra emoção, a alegria, no sentido de muita alegria, chegando a ser eufórico. No alegria a ser eufórico, a gente pode ter aquela pessoa que realmente fala extremamente alto, grita e chega a ser desagradável, e aquela pessoa que exagera, isso é bem característico nosso, no sentido de querer comemorar. Então, tá todo mundo ali trabalhando, ela ficou muito feliz, ela quer comemorar, então ela sai agarrando todo mundo, ela não se toca se tem gente, se tem visita, se tem uma pessoa de fora, e às vezes criam um clima constrangedor, ou tumultuam uma reunião que não deveria ter sido tumultuada, enfim. Show.
Vergonha. Esse é bem complicado, porque no sentido da vergonha, da pessoa ter vergonha, vai muito parecido com alguns exemplos que a gente deu aqui. Envolve a timidez, ela não consegue se... Até uma apresentação, uma seleção, tem que fazer uma apresentação de seleção, eu já vi pessoas perderem a oportunidade de serem selecionadas porque elas não conseguiram nem se apresentar. Então a vergonha é bem complicado. Agora eu vou um caminho que pode andar junto com a vergonha, mas tem suas diferenças. O medo. A vergonha, ela não deixa de ser o medo, né? Ele é um medo de um enfrentamento. Mas vamos para um medo mais amplo. É porque a vergonha também... Porque a vergonha ela é bem pontual. E ela é um medo no sentido de que você tem uma crença sobre você. O medo, você tem medo de não acontecer. A vergonha, você já sabe que você botou na sua cabeça que você é menor do que isso. Então você a vergonha é o medo do julgamento dos outros. Vamos para um outro tipo de medo para não cair na mesma vergonha. Um outro medo, que seria o quê? A pessoa tem medo de mudança. Então, pelo medo de mudança, você às vezes tem uma promoção, uma pessoa te pergunta se você consegue fazer aquela coisa, você acha até que você consegue, mas o teu medo é tão grande de talvez não conseguir, que você prefere abrir mão e aí outra pessoa é promovida no teu lugar. E aí você se prejudica. Verdade. Próximo, um sentimento de aceleração, de querer fazer as coisas, de querer ter resultado logo. Né? Ele vem na euforia também, mas ele é uma euforia não de estar alegre, uma euforia de querer tudo ao mesmo tempo, de ser imediatista, o imediatismo. O imediatismo, né? De querer resolver logo. Nessa característica tem dois lados. Essa pessoa, ela pode ter a característica no sentido de querer o resultado logo e querer ir pelo caminho mais curto para dar o resultado mais rápido e às vezes ultrapassar, pular etapas e isso prejudicar no resultado final ou na avaliação, enfim. E o outro seria aquela que ela quer fazer tudo logo ao mesmo tempo e ela quer acelerar e ela acaba acelerando a equipe inteira e mexendo em muitas coisas. A gente até brinca, chama esse perfil de pessoa Windows, abre muitas janelas e não fecha nenhuma, porque ela sai começando várias coisas e acaba não finalizando, porque na agonia, na pressa, ela tumultua o ambiente e acaba sem conseguir dar resultado. E aí isso prejudica e é mal avaliada. Entendi. Show, então vocês têm agora aí vários exemplos de emoções e de como essas emoções se apresentam atrapalhando o lado profissional. E em algumas delas, especialmente nessa última, a mamãe falou muito no sentido de característica, mas é importante a gente lembrar que as emoções, elas aparecem, elas podem aparecer tão recorrentemente que viram uma característica da pessoa, mas não obrigatoriamente, por exemplo, a pessoa ser acelerada e querer resolver tudo ao mesmo tempo. Aí ela é acelerada, mas ela também pode estar acelerada e querer resolver tudo ao mesmo tempo por alguma coisa que aconteceu. Verdade. Ela está se sentindo desse jeito. E na verdade, é bem importante que isso fique claro, Sara, que as características, quando a gente diz que a fulano é acelerado, que fulano é uma pessoa ansiosa, que fulano é isso, ele se caracteriza por esse tipo de comportamento porque as atitudes dele, em função das emoções, são tão recorrentes que vira uma característica de comportamento. Mas esse comportamento, ele surge a partir das emoções. Então, o que é preciso que vocês entendam é que tudo que a gente falou aqui são emoções que todos nós sentimos. Todos nós sentimos momentos como esses que eu descrevi, positivos e negativos. O que não pode acontecer é que isso se torne uma coisa habitual, uma coisa que você faça com frequência. Você não controla sua raiva sempre, ou você não controla sua euforia sempre, e aí isso te atrapalha. Mas se for uma vez perdida na vida, aquilo é uma coisa pontual, né? Então não tem problema. Mas as emoções, elas variam nesse decorrer entre positivos e negativos, e quando você realmente tem uma emoção que você tem uma atitude com relação a ela de forma similar e repetidamente, ela vira uma característica sua por ser um comportamento seu. Então, gente, vocês já viram aí várias situações, já foi esse desafio aqui, realmente a senhora conseguiu, parabéns, né? Conseguiu. Aí, gente. E aí agora vamos para essa outra parte de, ok, eu entendi que as emoções são algo que eu sinto, as emoções acontecem na nossa vida, não tem como a gente não sentir as emoções. E mesmo no ambiente de trabalho, a gente vai passar por situações em que a gente vai sentir as emoções. Essas emoções vão surgir, vão aflorar. E isso é completamente normal.
Agora, como lidar com essas emoções, que é um tema bem abrangente e que você tem inúmeras coisas para se trabalhar aí dentro. Eu estava conversando com a mamãe mais cedo e ela falou, a primeira coisa é com certeza o autoconhecimento. Foi isso? Exatamente. O autoconhecimento para você saber. Saber quais são aquelas suas fragilidades, ou quais são as que você consegue controlar melhor e quais são aquelas que te tiram do sério, né? Te desequilibra. Isso é importante, é muito importante, na verdade é essencial, principalmente se você está num processo de tentar manter equilibradas suas emoções dentro do ambiente de trabalho. Estou no ambiente de trabalho, eu entendo que eu quero manter minhas emoções aqui mais equilibradas. Eu, por exemplo, que tenho realmente dificuldade de voltar, eu começo a sentir aquela emoção, não consigo voltar. Eu percebo isso, essa é a minha característica, mas será que eu sinto isso com todas as emoções? Aí eu tenho que me fazer uma avaliação, uma autoavaliação, para entender em que situações eu sinto isso, como é que isso se manifesta, para a partir daí eu poder começar a me controlar a respeito dessas emoções. Não adianta eu querer me controlar se eu não sei que emoções estão desandando e me afetando. E os motivos. Eu sinto muita raiva no ambiente de trabalho. Por quê? E por que você sente essa raiva? É porque alguém lhe fez uma raiva? É porque você uma pessoa específica que te tira do sério, né? Ou é uma coisa externa que não tem nada a ver com o trabalho, aí você está num momento raivoso, sei lá. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que fazer, o autoconhecimento. Mas aí, partindo do autoconhecimento, fiz meu autoconhecimento, eu entendo as minhas situações. Aí eu acho que é aí que vem a parte mais chata, mais difícil. Que eu sei, eu tô aqui sentado olhando para vocês e dizendo que eu tenho dificuldade. Quando eu fico triste, eu vou lá e na tristeza, choro e não consigo voltar. Quando eu fico com raiva, eu vou lá, fico com raiva e não consigo voltar. Eu sei disso. Quando eu estou lá triste, eu tô vendo que eu tô triste. E quer voltar, mas não consegue. Quero voltar, mas parece que birro para não voltar. Não consigo. Essa é a parte chata do controle das emoções, né? O que a gente faz? Então, nem vou abordar sobre o autoconhecimento, que a gente já bateu demais sobre isso aqui, e vocês já entendem essa importância. Vou dar 3 dicas bem práticas, digamos assim. Óbvio, Indira, psicólogo ajuda, terapia ajuda, tudo isso ajuda. Não vou tratar sobre esses assuntos mais profundos, que é óbvio que vão te ajudar não só a controlar, mas inclusive a curar alguns nós. Às vezes, vou nem usar a palavra curar, que os psicólogos vão brigar comigo, porque a gente não pode usar essa palavra. Mas no sentido de você se equilibrar, ou você resolver aquele problema pontual que está ali te causando algum nó, né, digamos assim. Mas vou te dar 3 dicas bem práticas que podem te ajudar a conseguir manter esse equilíbrio. Então, como eu já tinha dito, as negativas são mais fáceis da gente conseguir fazer esse controle. Então, vou começar por elas. A primeira, a negativa se for uma coisa pontual, uma pessoa. Como eu coloquei aqui quando a Sara falou da raiva. É uma pessoa no meu trabalho que eu não bato, meu santo não bate com ela. Ou é uma pessoa, é meu chefe que chega e me irrita profundamente, me tira do sério. Não sei nem porquê, só de olhar pra cara dele já me tira do sério, né? Tem pessoas que fazem isso com a gente. Ou não, é quando ele vem e fala comigo, e grita comigo, que ele é uma pessoa mal educada, enfim. Mas é uma pessoa específica, ou tal pessoa. Quando é uma coisa nesse sentido, que você sabe que você vai olhar para aquela pessoa, e na hora que você olha para aquela pessoa, aquela raiva já vem, né? A gente não tem pessoas assim, que você olha para a pessoa e a raiva vem. O que a gente sugere é que a gente normalmente fala com um objeto, mas como é uma coisa que você não sabe se você vai estar com esse objeto ou não sempre, e é uma coisa que você pode se encontrar a qualquer minuto com esta pessoa, a gente sugere que você pegue uma parte do corpo, pode ser o pulso, sei lá, pode ser a sua própria mão, seu dedo, enfim, você achar mais fácil, que você possa apertar, pegar ali naquele momento. Você viu a pessoa, eu olhei para a pessoa, olhei ali para o meu chefe, aí eu aperto aqui no pulso. Eu tenho que, na hora que eu for apertar nesse pulso, esse meu aperto do meu pulso, eu tenho que vincular com uma emoção muito boa, com um momento muito bom na minha vida. Por exemplo, um momento muito bom na minha vida, quando meus filhos nasceram. A Sara nasceu, o André nasceu. É um dos momentos mais felizes da minha vida. Então, se eu quisesse fazer essa analogia, eu ia dizer, toda vez que eu apertar no meu pulso, eu vou me lembrar de quando a Sarinha e o André nasceram. Então, automaticamente, eu olho para o cidadão e eu aperto no meu pulso. Indira, se for mais de uma pessoa, não tem problema. Você olhou para a pessoa, você vai apertar o pulso. Que o pulso não tem relação com a pessoa. O pulso tem relação
com a tua lembrança positiva. Nessa tua lembrança positiva, na hora que você olhou para a pessoa, você aperta o pulso, automaticamente você está lembrando da lembrança positiva e aquilo é como se neutralizasse positivo com o negativo. Então, Indira, isso não funciona não. Por incrível que pareça, é engraçado, porque assim, parece uma coisa bem ridícula, digamos assim, bem absurda, mas o nosso cérebro é muito engraçado, funciona. Cá para nós, funciona mesmo. Mas, claro, você não pode, na hora que olhar para a pessoa, apertar no pulso e tentar lembrar naquele minuto de que alguma coisa. Não, você tem que lembrar agora, vincular o pulso com a lembrança agora, para quando encontrar com a pessoa, fazer isso. Quando você estiver com raiva, você não vai pensar no momento feliz. Só se você já estiver... quando eu pego aqui, eu lembro do momento feliz. Aí você já fez essa vinculação, aí quando encontrou a pessoa, antes da raiva surgir ali, você já sabe quando olhar para aquela pessoa, a raiva vai vir. Então você já pega no pulso. E com o tempo você vai ver que daqui a pouco, de tanto você apertar, daqui a pouco aquela pessoa não vai mais te afetar. É assim que funciona normalmente. Quando é com uma coisa específica. Quando vão ser situações, né? Situações que você não tem controle, eu não tenho a menor noção. Eu vou estar ali, vou participar de uma reunião e no meio da reunião alguém pode fazer uma coisa que me tire do sério, me questione de um jeito que me desequilibre. Como é que eu vou me preparar para um negócio desse, Indira? Não tenho como tem. Como é que você vai se preparar? Óbvio que para quem medita, quem faz yoga, é milhões de vezes mais fácil. Porque o que eu vou dizer para você? Na hora que isso aparecer, que isso não precisa nem eu dizer, porque provavelmente a pessoa já vai saber, eu vou pedir para que você respire e você medite ali por segundos. Que você vai olhar para aquilo ali, a situação, você vai sair um pouquinho ali do eixo, do ar, mas você vai meditar e aquela respirada faz você não entrar no embalo da raiva. A maioria de nós não tem o hábito de meditar, nem de respirar, nem faz yoga e tal. Para os que não, a maioria da população que se identifica como eu, que não faz nada disso, o que é que a gente sugere? Que você fixe num ponto. Estou no meio da reunião e a pessoa me tirou do prumo. Isso é uma coisa desagradável, me tirou do prumo. Eu olho para o arranjo da mesa, para uma vela que esteja ali no canto, como é? O negócio de acender a luz, chega, o interruptor de luz. O que importa é que eu vou olhar para um ponto fixo. Eu vou olhar para um ponto fixo e na hora que eu olhar para esse ponto fixo, eu vou contar até 10 e vou respirar com bem calma. Mesmo que as pessoas passam assim, você, ei, volta para a terra, né? Porque a gente, se eu estou num ponto fixo, contando até 10 aqui respirando, né? A pessoa vai achar que eu esqueci aqui do assunto. Mas a intenção é essa mesmo, você vai esquecer mesmo, porque isso é meditar, só que eu estou te mandando meditar de um jeito diferente. Mas sair, porque na hora que você sai do eixo, respira. Quando você voltou com a pessoa, ei, volta, né? Ou então você mesmo se aprumou, a raiva que você ia ficando já foi embora. Ou seja, o seu engatar na primeira para ter raiva, já entrou no ponto morto. Até você engatar a primeira para ter raiva de novo, vai precisar de outra confusão. Então você já equilibrou de novo. Então essa é a dica que eu dou. Não é mais fácil? Vamos dizer assim, não é fácil não. Não é fácil que eu estou dizendo assim, mas é fácil que eu estou dizendo. A metodologia é fácil. O dia a dia vocês vão ver que é um pouquinho mais difícil, mas vai dar certo. Até quando você se acostumar a fazer isso, aí vai ficando mais fácil. E vai dar certo. Se você acreditar no que eu estou lhe dizendo e fizer mesmo, você vai ver que funciona. Aí vamos para os positivos, que é bem mais complicado. Por quê? Porque como a Sarinha colocou, os positivos os negativos, eu sei que aquilo me incomoda, é um sentimento ruim, é uma coisa ruim. E nesse ruim me desagrada. E eu não queria estar sentindo aquela depressão, não queria estar sentindo aquela angústia, nem aquela raiva. E isso me alerta e eu consigo controlar. O positivo, ora, se é bom, eu nem sinto. Aí é que eu grito mesmo. Aí é que eu abraço o povo, é que eu abro a porta da sala de reunião gritando, sem nem prestar atenção que reunião está acontecendo. E aí fica mais difícil de controlar. Aí nós vamos para onde? Lembra de alguns podcasts e alguns vídeos meus, para quem está escutando o podcast e depois quiser ir no YouTube e dar uma olhada, a gente fala de você ter um ponto de equilíbrio, de você ter um objeto de marcação. Então, o que seria esse objeto de marcação? Um anel, uma pulseira, um colar, alguma coisa que você use que te traga na lembrança e te incomode, de fato, incomodar no sentido de que você tem que lembrar que ele está ali, que ele existe.
né? Tipo, que tem que estar te olhando. Tá eu hoje, por exemplo, estou sem meu anel, né, da maldade, que eu chamo, que é o que é para me lembrar de uma atitude, mas eu estou ficando sem meu anel e estou tendo que achar uma outra forma de me vigiar, e eu passei, por enquanto, essa história do meu anel da maldade para o relógio, que eu não tiro, porque como eu estou trabalhando na consultoria no hospital, eu não posso usar nenhum adereço, inclusive nem um relógio, mas o relógio, como eu tenho que ficar medindo a pressão, eu uso no ambiente administrativo, quando eu entro no hospital eu tiro. Então, por isso que vocês vão me ver, às vezes, sem o anel, porque eu só boto o anel quando eu chego em casa e às vezes eu acabo esquecendo, porque tira e bota, você às vezes esquece. Mas no sentido de incomodar, vou lhe interromper, mamãe, 1 minuto, só pra... Eu tô acostumada a usar o relógio na mão esquerda, então põe na mão direita pra você sentir o incômodo, pra você estar sempre se lembrando. Não é um negócio que você, na hora, vai perceber que tá ficando, que suas emoções estão saindo do controle e vai lembrar de pegar na parte do seu corpo. Isso não vai funcionar aqui porque você não vai perceber. Então você vai ter que estar o tempo todo sentindo que precisa se lembrar disso. E para isso você precisa pegar alguma coisa que você não está acostumado a usar. Eu não estou acostumada a usar colar. Então pega um cordão e bota. Porque aí você vai estar ali lembrando sempre que você tem que lembrar de alguma coisa. O que é essa alguma coisa que você tem que lembrar? Que você não pode se exaltar demais naquele ambiente de trabalho. Que aí você tem que o que você vincular do teu Tem, comportamento. E na hora que aquilo começar a virar uma coisa comum, por exemplo, a Sara não usava cordão, aí começou a usar esse cordão, por exemplo. Aí daqui a pouco ela já acostumou, nem sente que tá com cordão. Então ela tem que fazer outra coisa, botar uma pulseira, ou trocar o relógio de braço. Enfim, tem que estar sempre te incomodando até o momento em que você sentir que já controla aquilo e que não precisa mais. Mas enquanto você achar que ainda precisa dessa ajuda, você tem que estar com aquele objeto te incomodando. Mentira, vai resolver de vez? Não, mas já vai te ajudar bastante, porque é como se você estivesse em permanente vigília. E essa permanente vigília te reeduca. A ideia seria essa. Bom, gente, é isso. São as 3 dicas que eu posso dar para vocês, mais fáceis, digamos assim, de colocar em prática, óbvio. Existem outros mecanismos mais profundos, mas eu acho que a princípio e a priori, da forma mais rápida, seriam esses. E eu espero que a gente possa ter ajudado, né, com essas dicas. Com certeza. Para você aí fica, então, entender que as emoções são importantes, que você não vai ter como apagá-las, que as emoções positivas e negativas são importantes igualmente para o seu desenvolvimento. Lembra agora daquele filme bem legal, Divertidamente, da Disney, Pixar. Fica aí para quem quiser assistir, quem puder assistir, que é um filme que trata das emoções e mostra como as emoções estão ali se manifestando o tempo todo e de como elas são importantes. Todas elas são importantes. E por todas serem importantes, é importante que elas se mantenham equilibradas. Perfeito. Justamente para que nada saia do controle. Então é um filme muito interessante para se assistir, tanto no sentido de entender como as emoções negativas, entre aspas, que a gente entende como emoções que nos botam para baixo, nos colocam um astral mais baixo, são importantes, são tão importantes quanto aquelas do alto astral, que lá no filme seria a tristeza e a alegria. É um filme que também é interessante você assistir pensando nas emoções como equilibradas. Não só pensando em como a tristeza é importante, mas pensando em como todas as emoções precisam estar equilibradas para que você não... Mesmo, só fazendo ressalva, que mesmo que em algum momento eu perdi uma pessoa, né? Uma pessoa faleceu, uma pessoa muito próxima a mim, eu vou ter um desmoronamento e vou ter uma energia de baixa, né? Uma energia negativa, digamos assim, que é aquele luto, naquele momento de uma forma exacerbada, porque é aquele momento que eu estou vivendo e vou ter que voltar e me equilibrar. O equilíbrio que a Sara está colocando é nesse sentido de que a gente tem que estar equilibrado. Eu não posso entrar num luto e não voltar nunca mais, porque aí eu adoeço. Sim. Então é nesse sentido do equilíbrio que a gente vai ter que viver algumas... eu tive consegui uma promoção que eu estava querendo há muito tempo, consegui uma vitória enorme, eu vou viver aquele momento, claro, eu tenho que comemorar e depois tenho que voltar para o equilíbrio, porque se eu ficar só lá na euforia também vai dar errado. Então é esse equilíbrio, não significa que a gente não pode ter picos, até tem que ter, faz parte da vida, mas eu preciso voltar para eu conseguir manter justo o equilíbrio. É aquele negócio, a gente tem que ter equilíbrio até no equilíbrio. A gente não pode ficar tão bitolado com o equilíbrio a ponto de não permitir que o equilíbrio dê uma respirada. Então a gente tem que ter equilíbrio até no equilíbrio, tá? E aí fica isso tudo para vocês entenderem da importância de tentar equilibrar as emoções nesse sentido, de se entender que as emoções vão aparecer e entender que no ambiente profissional
muitas vezes você vai precisar, muitas vezes não, você vai precisar aprender a lidar com as suas emoções. Porque uma coisa é um momento que você está passando e aí você comunica, gente, eu estou passando por esse momento e tal, é um momento muito difícil, ou é um momento que eu estou muito alegre, vamos comemorar e tal, mas você tem que entender que esse é um momento e, no geral, no dia a dia, você tem que, dentro do ambiente de trabalho, aprender a controlar as suas emoções para que essas emoções descontroladas não virem característica sua. Ah, lá vai o acelerado, é sempre acelerado, porque não consegue se controlar. Ou lá vai aquela pessoa tá estressada o tempo todo, a pessoa fica chata o tempo todo, bota todo mundo com baixo astral, parece que é uma característica sua, porque virou uma característica de tanto que você manifestou aquela emoção de forma descontrolada. A emoção tem que estar lá, mas ela tem que estar lá de forma que você saiba parar e voltar, ou que você saiba controlar mesmo. Perfeito. Não é isso? É isso mesmo. Então, gente, acho que ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Esperamos que você possa ter aprendido alguma coisa com esse vídeo, que você tente trabalhar aí as suas emoções. Aproveite aí você que está em casa, nós esperamos que você esteja em casa, né, se resguardando nesse momento. E aí, se você está aí em casa querendo fazer alguma coisa, tá sem trabalhar ou tá sem fazer alguma coisa e quer alguma coisa para fazer, aqui vai a dica de você fazer o seu, sei lá, pega um papel e vai tentar mapear como é que você se sente em determinadas situações no trabalho. Poxa, quando eu vou no trabalho eu me sinto assim, quando eu vejo pessoa tal. Será que isso é relacionado a essa pessoa? Será que... Como é que isso acontece? Mapeie como é que você se comporta. Eu tenho um comportamento que acontece sempre lá quando eu vou trabalhar. Por que ele acontece? E aí faz aí um mapeamento. Verdade. Né? Aproveita. Se você tá afim disso, viu, gente? Porque também a gente tá vendo um momento tão angustiante que também você pode tirar esse momento para relaxar e para ficar aí só com você mesmo. Com certeza que também é importante, gente. Também é importante nesse momento você entender as suas emoções. Finalizando para dizer que aprender a lidar com as emoções, tanto no ambiente de trabalho quanto na sua vida inteira, é entender que também há momentos para você sentir as coisas que você está sentindo. Perfeito. Entender que as suas emoções são importantes e que você não precisa... Tem momentos que você vai ter que sentir as coisas que você está sentindo. E é isso. Então, se você está agora querendo... Ah, não, eu preciso mesmo sentir o que eu estou sentindo, eu não quero resolver negócio de autoconhecimento, tudo bem. É tranquilo e aproveite esse momento, então, para descansar. Fique resguardado, fique em casa e, se possível, beba muita água. E se cuide, né? Se cuide. Se alimente bem, tome vitaminas. Se cuide, gente. Eu espero que a gente consiga passar por essa pandemia, essa loucura que nós estamos vivendo mundialmente e tenhamos aprendido com ela, né? E que a gente, em breve, já tenha superado todo esse período de quarentena, essa loucura toda que deixou nosso mundo de cabeça para baixo. Então é isso, gente. Até a próxima.